Boa tarde, pessoal. Sou a professora Daniele Bracher e vamos dar início às resoluções das atividades propostas na semana 4, ainda sobre radiciação. Foram atividades para o 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Becker. Bom, a primeira questão pedia para simplificar. Na letra A raiz de índice 10 do radicando 5 elevado à sexta potência. Eu posso simplesmente dividir o índice e o radicando pelo maior divisor comum. No caso, entre os dois será o 2. Então, vai ficar raiz quinta de 5 elevado na terceira potência. Este aqui também vou dividir por 2. Então, vai ficar uma raiz quadrada de 11. Esse aqui vou dividir os dois por 5, que é o máximo divisor comum entre 5 e 10. Então, eu dividindo 5 por 5, resulta em 1. Como o meu menor índice para a raiz é o 2, quer dizer que quando o meu índice fosse ficar 1, o que acontece é que cai a raiz. Porque o menor índice que eu posso ter para uma raiz é o 2. E no caso aqui, esse resultado, dividindo 5 por 5, é igual a 1. Então, cai a raiz e vai ficar só o que eu tenho dentro do radicando. 7 elevado à décima potência menos 5. Aliás, divididos por 5. Então, vai ficar 7 ao quadrado. 7 ao quadrado vai ser igual a 49. Bom, aqui eu vou dividir as raízes por 2, o índice por 2 e o expoente do radicando por 2. Então, vai ficar 10 elevado à quarta potência, que a gente sabe que é número 1 mais 4 zeros. 10.000 vai ser o resultado. Aqui, máximo divisor comum entre 12 e 8 será o número 4. Então, vou dividir 12 por 4, vai ficar 3. O índice vai ficar 3. 3 elevado à oitava potência, divididos por 4, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Aqui, máximo divisor comum entre 21 e 28 será o 7. Então, vou dividir o índice 28 por 7, que vai ficar 3. 4, aliás. 28 por 7 é 4. Meu novo índice será 4. 5 elevado a 21, vou dividir o expoente 21 por 7, vou achar o número 3. Então, minha simplificação vai ficar raiz quarta de 5 elevado à terceira potência. Bom, a questão 2 diz: retire fatores do radicando e simplifique. Como a gente retira fatores do radicando? Por meio da fatoração. Na primeira, na letra A, já está fatorado, né? Nós temos ali 2 elevado à quarta potência vezes 5. A gente sabe que 2 elevado na quarta potência é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Porque a propriedade das potências nos diz que na multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado à quarta vezes 5. Nós temos lá, numa das regrinhas da radiciação, que quando o índice é igual ao expoente, o radicando pula para fora da raiz. Então, esses dois aqui vão pular para fora da raiz. Vai ficar 2 vezes 2 vezes raiz de 5, que será igual a 4 vezes raiz de 5. Na letra B, nós temos que um dos fatores já pulou para fora do radical. Então, nós vamos trazer ele de volta. Como? Sabendo que, se aqui meu índice é 2,
Para ele voltar para dentro da raiz, ele vai ter um expoente igual ao índice. Então, meu índice é 2, meu expoente aqui será 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 72. Agora, eu vou decompor os 72 em fatores primos para distribuir em fatores. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é esse aqui, vezes 3 ao quadrado, que são esses aqui, vezes 2 ao quadrado, que é esse aqui, vezes 2, que não tem par. Lembram, né? Eu tenho que fazer o agrupamento conforme o índice. Aqui o meu índice é 2, então vou fazer agrupamentos de semelhantes de 2 a 2. Então, tudo que eu tenho um expoente igual ao índice vai pular para fora do radical. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 2 vezes raiz de 2, que como aqui é o expoente 1, continua dentro do radical. Então, isso vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. 18 raiz de 2. Na letra C, nós temos um índice 3, uma raiz cúbica. Então, nós vamos decompor o 200 e aí vamos agrupar de 3 em 3. Como vai ficar? Vai ficar 2 raiz cúbica de 25. Por quê? Esse 2 aqui ficou elevado à terceira. Expoente igual ao índice, pula para fora da raiz. Vai ficar 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado, ou 2 raiz cúbica de 25. Na letra D, vamos fatorar então 128 e agrupar de 2 a 2. Sobrou 1. Colocando para a raiz, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, que será igual a 8 raiz de 2. Esse 2, esse e esse vão pular para fora do radical e vão multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, que é esse resultado aqui. Depois, vamos calcular a raiz quarta de 112. Vamos, então, agrupar de 4 em 4. Só dá um agrupamento, né? O 7 se repete. Então, vai ficar raiz quarta de 2 elevado à quarta potência, vezes 7. Logo, o 2 pula para fora do radical. Vai ficar 2 raiz quarta de 7. Aqui temos a raiz cúbica de 640. Vamos decompor os 640 e fazer agrupamentos de 3 em 3. Então, passando para a raiz, ficará raiz cúbica de 2 elevado na terceira, vezes 2 elevado na terceira, vezes esse 2 aqui que sobrou, vezes o 5 que sobrou. Esses dois aqui ter o expoente igual ao índice, então vão pular para fora do radical. 2 vezes 2 dá 4. 4 raiz cúbica de 10. A questão número 3 pede para introduzir os fatores no radicando. A gente tem aqui que quando o índice é igual ao expoente do radicando, eles se anulam e fica só o valor do radicando, sem expoente, né? O radicando pula para fora do radical. E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, esse 2 aqui, quando para ele voltar para dentro da raiz, ele vai ter um expoente igual ao índice. Então, vai ser 2 raiz cúbica de 2 elevado na terceira vezes 7. Então, eu vou calcular 2 elevado na terceira é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8. 8 vezes 7, raiz cúbica de 56. Neste aqui, o 4 passa para dentro da raiz e vai ter um expoente igual ao índice. Então, 4 elevado na terceira potência vezes 15. Aliás, vezes 5. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4,
64. 64 vezes 5, 320. Raiz cúbica de 320. Aqui, o 0,2 está multiplicando a raiz. É uma raiz quadrada aqui. Quando eu passar ele para dentro da raiz, ele vai ter o mesmo expoente, ó, o número 2. Então, raiz quadrada de 0,2 ao quadrado vezes 3. 0,2 ao quadrado é igual a 0,04 vezes 3, raiz quadrada de 0,2. Aqui é uma raiz quadrada, então o 5 volta para dentro da raiz com o expoente 2, multiplicando 10. 5 vezes 5, 25, vezes 10, raiz quadrada de 250. Aqui é uma raiz cúbica, então esse 2 passa para dentro da raiz e vai ter um expoente igual ao índice. Então, raiz cúbica de 2 elevado na terceira vezes 9 vai ser igual a raiz cúbica de 72. Aqui é uma raiz quarta. Então, o 3 pula para dentro do radical, só que com um expoente igual ao índice. Então, vai ficar raiz de índice 4 de 3 elevado à quarta potência vezes 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. E 81 vezes 2 vai dar 162.